São as verbas que eu mandei. Bom, pessoal, aqui da Rádio Notícia, prazer em receber a Carla Zambelli para conversar com a gente. Ela que está passando por aqui junto com o Ricardo Molina e vem conversar com a gente aqui no Jornal da Notícia. Carla, um prazer receber você com a gente. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Como é que tá? Gostando da cidade? Eu adoro Americana. Americana é uma cidade tranquila, né? É. A gente que mora na capital, eu sou de Ribeirão Preto, mas estou morando na capital. Eu já tinha morado mais de 20 cidades no Brasil e no mundo. E cidades como Americana sempre dão aquele ar assim de tranquilidade, de sossego. Mas não é muito assim, ela já foi muito mais tranquila, porque você veja bem, hoje a gente está aqui na região metropolitana de Campinas, a nossa região do Polo Têxtil são 5 cidades, depois a região metropolitana de Piracicaba. A gente fica no meinho. Fica meio apertado, tem aqui a Anhanguera, a Rodovia dos Bandeirantes, quer dizer, estamos a mais ou menos 1 hora e pouquinho da cidade de São Paulo, então a coisa mudou bastante nos últimos tempos. Mas 250 mil, população de aproximadamente 250 mil, é uma população que já tem tamanho, mas eu digo assim, o trânsito é bom, né? Muito melhor que São Paulo. Então participa só com a isso aí gente já aí, ajuda, Molina, né? o Ricardo Molina, participa com a gente. Chega mais pertinho aqui, Molina. Chega pertinho da gente. Vamos apertar. Posso chegar. Vamos, igual família, igual coração de mãe. É coração de mãe. A gente tem que trazer mesmo, você e o Molina, que está em campanha, você também está em campanha, para a gente conversar, para a gente explicar algumas coisas. E nada melhor do que você que está lá, para a gente falar sobre alguns assuntos polêmicos, né? Eu quero falar, tenho que tocar, e a gente tem que conversar a respeito disso, né? Até para poder a população ouvir o segundo lado, né? E ver, de repente, você que está sempre... A gente vê você pela televisão, vê você por outras emissoras, né? Mas aqui com a gente, em loco, é difícil. Você sabe, tanto que demorou para vir, mas veio, né? Viu? Viu? Bom, Ricardo Molina, você sabe, está aí fazendo a campanha dele, obviamente fazendo a sua campanha também, porque vocês estão juntos, Tarcísio, presidente Bolsonaro, tudo junto. O que você pode falar? Estamos aí numa polarização tremenda, a campanha de 18 foi diferente, essa campanha de 22, ela está com uma pegada diferente, eu falo aqui para o pessoal, que é uma das, se não a mais importante de todos os tempos. A de 18 já foi importante, mas essa agora de 22 é mais importante porque a gente vai ratificar. A gente vai ratificar o que aconteceu em 18, porque eu não acredito que a população brasileira não esteja vendo o que está acontecendo, porque afinal de contas nós temos um ex-condenado participando e muita gente age como se não tivesse acontecendo nada, se tudo isso fosse normal. E eu falo todo dia, o pessoal critica, brigo com muitos ouvintes, inclusive, brigo assim no bom sentido, tá? A gente sempre mantém aí o bom nível, né, da discussão, como se não tivesse acontecendo nada. Mas está acontecendo, né, Carla? Não, está acontecendo e aconteceu muito, né? Mensalão foram mais de 40 bilhões dos fundos de pensão, fora o que não se pegou, né? Aquele dinheiro em dinheiro vivo, de verdade, né? Do Lúcio Vieira Lima. É Vieira Lima, né? Gedel. É porque o Lúcio é irmão dele, né? São Gedel. 50 e tantos milhões. Aquilo ali foi dinheiro vivo, aquilo ali não era uma ilusão. O que aconteceu? Fake news, né? O prejuízo da Petrobras de 900 bilhões de reais, que daria para fazer 60 transposições do Rio São Francisco, aquilo ali não foi ilusão, foi real. O Petrolão não foi ilusão, foi real. Tanto é que 6 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos, fora o que se perdeu. Então, quando a gente olha para o que aconteceu, o que eu tenho dito é o seguinte, o grande golpe, eles falam em golpe, né? O grande golpe já foi dado. Foi dado que é a descondenação do Lula. Porque ele não foi inocentado, é importante dizer para a população. A única coisa que aconteceu foi o seguinte... O CEP errado. O CEP errado. É como se dissesse o seguinte, olha, o Fachin acabou de determinar que a Rainha Elizabeth não morreu. Porque disseram que ela estava no Palácio de Buckingham e, na verdade, ela estava em outro palácio. Então, vamos anular a morte da Rainha Elizabeth. É mais ou menos o que fizeram. Anularam por causa de CEP. E aí começaram do zero de novo. E outra coisa, a quantidade de juízes, desembargadores, procuradores que condenaram o Lula em primeira, segunda e no STF, instâncias, 3 instâncias, né? Aí o STF vem e diz, olha, não é bem assim, não deveria ter sido aqui. E aí o que acontece? Então a população tem que saber que o grande golpe já foi dado. Por isso que está essa polarização. A terceira via não se viabilizou porque perceberam o golpe que foi dado para poder tentar eleger o Lula, torná-lo elegível e depois... As pessoas disseram assim, não, peraí, se é o Lula, isso foi bom pra gente até. Se é o Lula, então tem que ser Bolsonaro.
Porque aquele pessoal que fala, nem Lula, nem Bolsonaro, a hora que eles olham pro outro lado e falam, não, peraí, se eu não votar no Bolsonaro, vai o Lula, porque não tem chance. Simone Tebet, Soraya, Ciro Gomes, não tem chance nenhuma. Então é o voto útil. O voto útil tem que ser dado no primeiro turno já. Você acha que, de repente, tem possibilidade de primeiro turno? Molina e Carla. Primeiro você, Molina. Eu tenho, acho. Eu acho sim, eu tô na rua. Eu tô conversando com as pessoas, a gente tá andando, a gente vê isso. A gente vê as pessoas querendo que o que foi feito até agora continue. As pessoas não querem regredir. As pessoas não querem que volte aquilo que era antes. As pessoas não querem mais assistir tudo aquilo que eles viram. Porque não é uma provocação falar que roubou. Teve devolução de dinheiro e foi bilhões. Você sabe que hoje no programa do Jornal da Notícia, que eu apresento logo pela manhã, a respeito do site lulaflix.com.br. Você ouviu falar? Não. Que estão tentando. O próprio Lula pediu para tirar do ar, porque ele tem. O meu caderninho de maldades está aqui. Eu tenho tudo que está anotado desde 2002, do que aconteceu aqui de falcatruas, né? E o pessoal critica comigo, mas pediram para tirar do ar, porque são todas as matérias que foram feitas desde 2002 até 2013, 2014, de tudo isso que você acabou de falar, desde o mensalão, aquele monte de dinheiro que foi passado, que foi gravado, você lembra, do Correio? Lembro. Que começou com a delação do Roberto Jefferson, né? E daí foi para ir adiante. Estão querendo tirar do ar. Essa é uma parte também, Molina, que de repente me incomoda bastante, censura. Censura. Outro dia me tiraram um vídeo do ar, Lula entrou com um processo contra mim. Para tirar do ar um vídeo no qual a gente questionava, o Darcy Bracarense lá do Espírito Santo fez o vídeo, eu repostei, no qual ele questionava assim, lembra daquele QR Code que apareceu lula.pt, um códigozinho, todo mundo ficou postando esse código com medo daquilo ali transferir voto para o Lula, tal, que foi emitido pela Justiça Eleitoral. Aí a gente questionava o seguinte, tá bom, o QR Code a gente sabe que não vai transferir voto para o Lula, a gente sabe disso, mas como que a sigla ali do código, como que, coincidentemente, um monte de gente está com a sigla lula.pt, lula.13. Não pode ter sido coincidência. Não existe essa coincidência tamanha desse jeito. Né? De A a Z, escrever Lula em 4 palavras. É como se tivesse mito.22. Muita coincidência. É só inverter, né? Se fosse mito.22, será que o pessoal ia reclamar ou não? Aí a gente fez esse vídeo questionando o TSE para saber se aquele código era aleatório ou não. Aí o Lula entrou com um processo dizendo que era fake news e o TSE retirou o nosso vídeo do ar. Mandou retirar com multa de não sei quanto por dia. Eu tive que retirar, mas fato é, era um questionamento. Eu tenho imunidade parlamentar para dizer e falar o que eu bem entender. E aí eles me mandam tirar e não responderam meu questionamento. Então a errada sou eu de questionar? A errada não é o código? O que está acontecendo com esse código? Aí eu oficiei o TSE, também não responde. É igual o Rodrigo Doria, que processou o Molina, porque o Molina falou assim das obras, mais de 1.000 obras paradas no governo do PSDB, que é o governo do calcinha apertada, e que o Rodrigo Doria veio para poder substituir. Aí o Rodrigo Doria responde para o Molina, na decisão, né, na defesa ali, responde dizendo o seguinte, não, as obras estão paradas mesmo, só que não é culpa minha, a culpa é do calcinha. Aí eu pergunto uma coisa, agora ele quer descolar do calcinha, mas nas entrevistas ele falava que estava há 28 anos com calcinha, que está nesse grupo político há 28 anos. Ainda vem o Alckmin, que era do PSDB, e junta com o Lula. É tudo a mesma corja, tudo um bando de vagabundo. É tudo gente que merece sarjeta política. O mesmo lugar para onde o calcinha apertada foi, com aqueles míseros 2% que perdia até para a margem de erro, é o mesmo lugar para onde o Rodrigo Doria tem que ir, é o mesmo lugar para onde o Márcio França tem que ir. Márcio França é um tremendo de um babaca. Em 2018, não, porque eu tô com o Bolsonaro também, como governador de São Paulo, querendo imitar ali o Bolsodória. Me procurou, inclusive, esse safado desse Márcio França me procurou, dizendo que era Bolsonaro. Agora tá lá chupando os ovos do Haddad. Vá se lascar, entendeu? É tudo um bando de vagabundo. E não é que é ajudar o Brasil, que é ajudar São Paulo, que é mamar na teta.
Entendeu? Quer poder atrasar mais ainda o nosso Estado. Não dá, a gente fica cansado. E aí vem o Molina, ainda dá uma entrevista, acho que foi aqui, né? Foi aqui, Foi foi com o aqui. Magrão. Dando entrevista, como é que foi, Molina? Foi legal, não foi, Magrão? Ele fica bravo, não, calma. Não, veja bem. Mas eu tava falando, veja bem, na tava posição esperando. de apresentador aqui, veja bem, eu dou liberdade para todos falarem. E é assim que eu acho que tem que ser, né? Porque você sabe que de Mas repente. você deu liberdade pro Rodrigo Dei Doria. para que falar ele para fez? todo mundo. No caso, acho que nem foi ele, foi uma assessora que retirou ele da live. Ele estava pronto para entrar. Não, mas não foi. Não, peraí. Se foi assessora, Foi. de duas uma, tá? É. Ou ele saiu É. e ele é um bundão por ter saído. É. Ou a assessora saiu e ele é um bundão porque é mandado por assessora. Então, de qualquer forma, ele é um bundão. E além de ser um bundão covarde, salafrário, sem vergonha, né? E aliado com bandido. Então, se ele não é bandido, é aliado com bandido. Agora, tem uma frase que diz: diga-me com quem antes, te direi quem és. Tá. Bom, é que nem eu disse para você, aqui a gente deu oportunidade para todos falarem. Inclusive, entrevistei o Haddad, entendeu? Tentei entrevistar o Tarcísio, até agora não consegui, estou pedindo para tentar te você, ajudar. juntamente com o Pode Molina. ser por telefone? Pode ser por telefone, pode ser de qualquer maneira. Eu sei que a agenda está apertada para todo mundo. Estamos aí há quase, quantos dias? 15 dias? 16. 16 dias para a eleição, né? Então eu sei que está complicado para todo mundo. O próprio presidente Bolsonaro, desde o ano passado, quando o Eduardo Bolsonaro veio aqui onde você está falando comigo agora, conversou, deu uma facilitada, mas a gente não consegue. Realmente aqui o interior do estado de São Paulo fica mais complicado, né? Mas legal que você está aqui para conversar com a gente. Olha, o Molina já está fazendo campanha já faz um tempo, obviamente, né? Tarcísio e também o presidente Bolsonaro. E você está aqui na cidade americana. O que você pretende fazer dando uma volta por aqui? Você vai mostrar, fazer a sua campanha também junto com o Ricardo? Então, o Molina ele tem feito minha campanha, né? Tem sido meu braço aqui. O federal, para ele poder, é tudo uma escadinha, né? O federal, para poder conseguir se eleger, como precisa de mais votos do que o estadual, a gente conta com as dobradas estaduais para poder ser nossa representatividade. Na verdade, o Molina vai ser meu braço aqui na região, né? Piracicaba, Americana, Santa Bárbara. Então, quando eu não puder atender essa população, que é super importante, eles vão ter mais acesso ao Molina que está aqui na região. A minha vinda é primeiro para prestigiar o Molina, prestigiar a região, conversar com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, ver o que está acontecendo, prestar conta dos 450 mil reais que eu mandei para cá, né? Saber de repente como que está esse valor, porque foram 200 mil para a aquisição de uma SUV, um carro, né, para poder ajudar as mulheres que são vítimas de violência. Então, existem aí Sabe trabalhos. Que é bom você falar sobre isso, porque o pessoal questiona, né? O pessoal que vem de São Paulo, porque o Eduardo Bolsonaro teve um monte de votos aqui na última eleição. Você também foi muito bem votada, né? E o pessoal diz que o pessoal que é de fora pega o voto e depois não sabe onde fica a cidade. Então é bom que você fale isso. Quanto você mandou para cá? 450 mil, mas eu vou dizer duas coisas. Diga. A primeira mandei 450 mil a pedido do Ministério da Mulher, Família e Desenvolvimento Humano, Direitos Humanos, aliás, que eles pediram para aquisição de um carro para atender a população de Americana e região para as equipes de prevenção à violência doméstica. Né, e principalmente naquelas reincidências ou casos de maior gravidade de violência contra a mulher. E o outro foi 250 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional, também para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, implantação e qualificação viária, né, para as ruas, para tapa-buraco, essas coisas assim que atingem a vida da população mais diretamente. Para a região de Campinas, eu mandei quase 21 milhões. Eu mandei mais para a região de Campinas do que para a região de São Paulo. Porque eu acho que o interior precisa de mais verba. São Paulo é rico, né? Então, eu tenho enviado essas verbas para cá. Agora, eu queria pedir para a população que está em casa pensar no seguinte: o deputado federal sequer deveria ter emenda, sequer deveria ter dinheiro para mandar. Eu acho que o dinheiro vai chegar um dia em que a gente vai conseguir fazer isso no Congresso, que é tirar o dinheiro dos deputados federais, para que esse dinheiro nem saia da cidade. Não deveria nem sair daqui. Deveria ficar aqui para atender a população. Por que o deputado federal tem que mandar dinheiro para comprar um carro para evitar a violência doméstica aqui? Por que o deputado federal tem que mandar dinheiro para fazer a operação tapa-buraco? Se o município fosse mais rico, o próprio município poderia fazer. Né? E mais rico no sentido de o que ele arrecadou ficar aqui. Tem um pouco mais de justiça, né? Nesse sentido, justiça financeira. Porque o deputado federal, quando você vota no seu deputado federal, você tem que ver o que ele pensa.
O que ele pensa sobre impostos, redução de impostos? Ele quer que reduza os impostos e você possa trabalhar e possa se desenvolver e possa estudar e dar oportunidade, etc. Ou ele quer aumentar o Estado e fazer você ficar cada vez mais dependente do Estado? Ele é contra o aborto, ele é contra a liberação de drogas, ele é contra, por exemplo, envio de dinheiro brasileiro pelo BNDES para ditaduras fora do Brasil, para construção de portos, de hidrelétricas, ou ele quer manter esse dinheiro aqui, fortalecer o Brasil e as pessoas que estão morando aqui. Como é que pensa o seu deputado federal a respeito de bandido ser tratado como vítima? Né, a respeito das saidinhas. Veja como o seu deputado federal votou a saidinha que a gente votou agora, aquela saidinha que a Suzana Richthofen, que matou pai e mãe, saía no Dia das Mães. Saiu agora, inclusive. E agora, inclusive, saiu, tá abraçando o Lula, inclusive. Agora, sim, como é que pensa o seu deputado federal em relação a isso? Como é que pensa o deputado federal em relação à audiência de custódia? O que é audiência de custódia? O policial prende um bandido, no dia seguinte tem uma audiência de custódia, em que o juiz pergunta para ele, você foi maltratado pelo policial? Você foi bem alimentado? Você foi bem alimentado? Aí ele para e pensa assim, não vou falar a verdade, né? Não. O policial me meteu um monte de porrada, inclusive eu nem tô roxo, porque bateram num lugar aqui onde não fica roxo, não comi nada, tô morrendo de fome. E tal. E aí liberam 75% das audiências de custódia liberam bandidos. Aquele rapaz que foi assassinado por causa de um celular que o motoboy fingiu ser motoboy, aquele cara ali já tinha 10 passagens pela polícia. Por assalto à mão armada, por desvio de não sei o quê, por estelionato. Todas as vezes que ele tinha sido preso, ele foi liberado na audiência de custódia. Todas as vezes. Na 11ª vez, ele matou. Então, os pequenos delitos, que na verdade não existe pequeno delito, tudo é delito, você roubar um palito de fósforo, você roubar um celular, ou você roubar uma casa, é delito, né? Então, eu acho que esse tipo de gente tem que ficar na cadeia. Aquelas duas mães, né, entre aspas, que mataram Juan Michael em 2019, elas deceparam o pênis do menino, deixaram o menino 1 ano sem ir no hospital com aquele pênis inflamado, etc. O menino, deixaram o cabelo dele crescer, colocaram roupa de mulher nele para transformar ele numa mulher, porque elas eram lésbicas e achavam que o mundo tem que ser formado só por mulheres. E aí mataram o Juan Michael, esquartejaram, tiraram a pele dele, fritaram e comeram a pele dele, do próprio filho. Aí eu te pergunto, esse tipo de gente tem que sair da cadeia? Tem conserto? Não tem conserto, tem que apodrecer lá dentro. Aí apresenta um projeto para aumentar a pena para esse tipo de caso, primeiro crime hediondo, aumentar o tipo de pena para 50 anos de cadeia no mínimo e não progredir de pena, ou seja, regime fechado o tempo todo. E no caso de violência muito maior, ou envolver, por exemplo, imposição de sexo, que foi o caso, ele poder triplicar a pena, ficar lá 150 anos. Mas a pessoa não vai viver 150 anos. Não, mas é para ficar para sempre mesmo. Mas não sai. Não sai nunca mais. Aí baixaram para 40 anos na CCJ, tá para ser analisado, e a pessoa vai poder ficar até 120 anos na cadeia. Porque é isso que a gente precisa. Mas tadinho é o caramba. Tadinho da gente que tá sofrendo assalto, que não pode sair na rua sem... Americana é uma cidade um pouco mais tranquila, mas tem assalto também. Todo dia. Entendeu? É aquilo Tadinho, que eu falei. porque não envolve a mãe dele, não não envolve a Exatamente. família dele. Até se é com você. Exatamente. Depois, quando é com você, aí você fala, nossa, me roubaram. Aí você fica pé da vida. Esse bandido você quer na cadeia, o outro não. Tá, você que está vendo a gente, você que está ouvindo, aqui a deputada Carla Zambelli conversando com a gente aqui na Notícia FM. Agora fala para mim, a gente tem vários assuntos aqui, eu sei que o seu tempo também é curto, você está correndo para lá e para cá. E eu falo pra caramba, né? Não, tudo bem, tem que falar mesmo, né? Eu aqui eu deixo falar, passo uma pergunta curta e deixo a sua resposta ser longa, porque o Molina também está com a gente aqui, quer falar um pouquinho, porque a gente está junto aqui. Algumas coisas que estão chamando a atenção agora para a próxima eleição. Mais uma vez, o Supremo, o STF, agora foi o Superior Tribunal Eleitoral, proibiu as imagens do 7 de setembro para serem utilizadas agora na campanha. Que nem eu disse aqui também no Jornal da Notícia, o presidente, ele não pode ser dividido ao meio. Ele esteve lá na manifestação, não, nas comemorações, né, com a faixa de presidente da República, depois ele tirou a faixa e foi para o palanque fazer, obviamente, lá um comício para toda aquela multidão. Mais de 1 milhão de pessoas? Tinha. Né? Lá em Tinha. Brasília. Você estava lá? Não, eu estava em São Paulo. Estava em São Paulo, que também teve muita gente. E debaixo de chuva.
Debaixo de gente. chuva, a gente lotou a Paulista. O que você pode falar a respeito desse tipo de imposição, de proibição aí de imagens? Tá uma guerra agora de liminares, né? Tanto de um lado como de outro. De repente o presidente não pode colocar isso e por aí vai. O que você pode falar a respeito disso? Digo o seguinte, que o 7 de setembro não pertence ao TSE, não pertence sequer ao presidente, pertence ao povo que foi lá para apoiar o presidente. Eu peguei a propaganda que foi proibida de ser passada no horário eleitoral, coloquei no meu Twitter. Peguei aquela propaganda que a Simone Tebet proibiu a Michelle de aparecer, coloquei em todas as minhas redes. Eu tive recorde de visualização. O vídeo viralizou. Cada vez que eles tentam fazer esse tipo de coisa, cada vez que eles tentam pisar no nosso calo ou colocar um pé na frente pra gente tropeçar, Molina, a gente levanta mais forte. E levanta mais forte, sabe por quê? Porque a gente está do lado certo, porque Deus está do nosso lado. E porque eles não vão conseguir vencer essa onda conservadora que está nascendo no Brasil. E não está nascendo, ela está sendo descoberta, né? Está saindo do armário, na verdade. Porque as pessoas são conservadoras em essência. As pessoas amam seu pai e mãe em essência, as pessoas amam a Deus por essência. O povo brasileiro é um povo cristão. O povo brasileiro é um povo que não quer droga, que quer trabalhar, que é trabalhador, que quer viver, que quer se divertir, que quer um país próspero. O povo brasileiro ama as pessoas. Então ele quer ver o seu próximo com dinheiro, com recurso, com emprego, com educação, com saúde, né? com alimento. Então, cada vez que tentam sacanear com o presidente nesse sentido, ele vem mais forte. Então, é lógico que é ridículo, é absurdo, é arbitrário, extrapolou todos os limites. O STF, o TSE extrapolou já todos os limites. Tanto é que eu estou levando uma denúncia às cortes internacionais contra o Alexandre de Moraes, pelo que ele fez com os empresários, né? Aí devolveu as contas dos empresários, as contas financeiras. E não desbloqueou as redes sociais. Ou seja, eles estão querendo ir, né? Eles estão querendo ir na censura mesmo, não é, Molina? Ô, Magrão. Ô, Carlos, Magrão. Diga. Tem uma coisa que a gente vai ter saudade. Dificilmente nós vamos ter um presidente que consegue levar tantas pessoas para a rua a favor da democracia. Mais do que carnaval. Mas pode pensar, dificilmente a gente vai ter um cara que consiga levar da forma como ele faz. E não é só no 7 de setembro, por onde ele passa. Isso vai ficar na história, isso está na história, isso aqui ninguém tira. E eu tenho certeza que isso vai continuar porque é as pessoas próximas do presidente. Nunca foi tão próximo isso. O pessoal fala que o Bolsonaro é muito distante, nunca teve tão próximo o Bolsonaro da população. Quando o Bolsonaro faz a questão do Pix, é direto para a população. Quando faz o Auxílio Brasil, é direto para a população. Quando faz coisas pequenas, por exemplo, com a burocracia de cartório que vai acabar, é direto para a população. E isso incomoda. Mas quem está do lado do Bolsonaro é a população. É natural que os outros se unem contra ele. Mas, infelizmente, não vai ser o suficiente, porque a população é maior. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para você, Carla, a respeito de tudo isso que vem acontecendo. Eu nunca vi, por exemplo, o povo na rua para pedir para o presidente ficar. Eu vejo o povo na rua, sempre vi até então, para tirar o presidente, não para ficar. Começamos assim, Como é que você vê esse tipo de movimento popular? Porque, veja bem, é lógico que você chama o pessoal para comparecer na rua, né? Mas o pessoal vai se quer. Exato. Agora, você veja bem, quantas pessoas na Paulista com chuva? Tinha ali 1,5 milhão de pessoas. O pessoal somando tudo aí, 4 milhões de pessoas aproximadamente aí nas principais capitais, teve ainda Nordeste, Espírito Teve Rio Santo, de Janeiro. Rio de Janeiro. Né, Rio de Janeiro foi fantástico. Agora Brasília ela foi projetada para não encher. E o pessoal, inclusive, bloqueou várias entradas, vários pontos lá para o pessoal não ir, né? Teve bloqueio. A praça não é mais do povo. O governador, inclusive, tentou impedir, o STF soltou uma liminar dizendo que... uma decisão. Eles soltam decisão como se fosse lei, né? Eles decidem que não pode entrar e tal, é um absurdo. Bom, tem um montão de pesquisas aí. Como é que tá o tempo dela, Molina? Como é que tá o seu tempo? Como é que tá o de vocês aí? Eu nem sei qual que é a minha agenda, o Como pessoal que tem que falar. Vamos fazer mais rapidinho, mais umas perguntinhas aqui para o Molina também, falar um pouquinho. Para onde vocês vão agora? Saindo daqui, estão em Americana. Hoje, para o pessoal que está vendo a gente, sexta-feira, agora por volta, deixa eu ver a hora certinha aqui para o pessoal, 10 minutos aí para as 2 da tarde. Daqui vocês vão para onde? Nós vamos passar rapidamente Santa Bárbara do Oeste, Dona Maria, e depois nós vamos para o nosso comitê central, que é na frente do Tivoli Shopping, Interamericano de Santa Bárbara. Ela vai passar a noite aqui então? Exatamente. Depois nós vamos fazer uma caminhada na Avenida Iacanga, para que a gente possa apresentá-la para as pessoas que pessoalmente ainda não conhecem. Você e depois tá à rouco, noite, Molina? Tô rouco, eu já tô acabado já, mas tá bom. E à noite nós vamos fazer uma live
com o pessoal para a gente falar mais sobre tudo isso. No comitê, a gente pede para as pessoas passarem lá para poder adesivar seus carros. Sim. Exatamente. Porque a gente tem perfurado, né? Exatamente. Tem aquele adesivo de para-choque, tem material. Então, você que está ouvindo a gente, tenta passar por lá, pegar material conosco e adesivar seu carro, conhecer a gente, dar um abraço, tirar uma foto, É né? isso aí. E bater um papo. Se quiser criticar também, xingar, pode vir também. E no sábado de manhã a gente vai estar no centro de Santa Bárbara, Magrão. Importante falar que no sábado de manhã a Carla continua aqui. É um privilégio pra gente, pra mim especificamente, ter a Carla 2 dias aqui com a gente. Pra gente é muito importante isso. Sabe por quê, Magrão? Da mesma forma que a gente resgatou a bandeira do Brasil, nós precisamos resgatar a bandeira de São Paulo. A gente não mostra mais a bandeira de São Paulo. A nossa bandeira de São Paulo ela fica escondida. E era assim antes do Brasil também. Pouca gente colocava a bandeira do Brasil pra fora. E hoje a bandeira do Brasil hoje é todo mundo tem, todo mundo gosta. E é de São Paulo. Esse trabalho que a gente vai fazer em São Paulo e vai acontecer. Com verdade, o Bolsonaro hein? lá, Eu nem tinha pensado nisso. a bandeira de São Paulo está escondida. Porque o paulista, as pessoas de São Paulo não querem bater no peito e falar isso aqui é meu estado. Eu vejo muito esse discurso na propaganda do Rodrigo Doria, que é o meu estado. Mas ele mesmo não mostrou nenhuma vez a bandeira de São Paulo. Sabe por quê? Porque ele mesmo acredita nisso. Então nós vamos resgatar a bandeira de São Paulo da mesma forma que a gente resgatou a bandeira do Brasil. Pode ter certeza disso, Magrão. Você sabe que o pessoal, eu sempre lembro das datas comemorativas, né? Por exemplo, 9 de julho, 9 de julho, 23 de né? maio, sabe? Esse tipo de coisa. Tem nome de rua. Tem nome de rua lá em São Paulo, mas muita gente não sabe o que significa, né? Exatamente, a Constitucionalista de 32, Revolução Constitucionalista e por aí vai, né? Bom, gente, para a gente terminar, eu sei que de repente vocês estão com pressa, né? O que você pode esperar? Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, de um lado meio, fazendo o advogado do diabo. Vai que de repente não dá certo. Vai que de repente o presidente não ganha por essas urnas, que eu sempre falo aqui também, que não tem nada resolvido, não tem muita dúvida a respeito dessa urna eletrônica, Claro. na minha maneira de ver aqui. E depois de todo esse movimento, aí chega no dia 2, né? Chega no dia 2, a gente vê, por exemplo, o William Bonner com aquele sorriso com a Renata Vasconcelos. Não vai acontecer. Ele Não, vai ter você veja esse- bem, ele não vai ter eu esse fico prazer. imaginando, veja bem, eu tenho que Não, mas fazer tem que esse pensar. exercício de futurologia para ver o que é que a população pode acabar. Quem está em casa tem que fazer esse exercício também. Também acho, né? Hoje, eu fico preocupado, viu? Outro dia a gente publicou uma foto da posse do Lula em 2002. Não tinha uma bandeira do Brasil. Só vermelho, eu vi. Só vermelha. O que está acontecendo é o seguinte, o Lula ele tá aliado a toda a América Latina esquerda, né? Então, se você olhar, Colômbia liberou aborto para gestação de 6 meses de idade. Acabou de nascer uma netinha minha, né, neta do meu marido, ela com 6 meses de gestação. Ela tá linda, ela tá com 4 meses agora, tá ótima. Teve que nascer antes por causa de eclâmpsia. Então, assim, lá na Colômbia já pode matar esse bebê. Esse bebê pode ser assassinado dentro do ventre da mãe, nascer. Eles param o coração, né? Injetam o negócio, para o coração e aí tira a criança. Então, que estaria pronta para nascer. Aqui no Brasil, a ideia é mais ou menos a mesma. Aprovar isso daí, né? Se o Lula ganhar, ele vai aprovar. Ele vai governar de forma ditatorial. Ele não vai ter mais o mesmo pudor que ele teve quando ele esteve no poder. Vai provavelmente furar o teto de gasto, vai começar a imprimir dinheiro, distribuir dinheiro para a população. Daqui a pouco, você para ir comprar um pão, você vai ter que fazer como se fosse como o pessoal da Venezuela, leva um saco de dinheiro para comprar um pão, $2, pouco menos de $3, o salário mínimo na Venezuela, né? Outro dia eu conversei com uma senhora que ela na China, quando houve a transformação na China para comunista, ela ficou 7 anos lá, de 54, quando começou, a 61. E ela passou tanta fome que ela pegava, o governo dava óleo e fubá, né? Muito pouco, 1 quilo de fubá para uma família de 4 pessoas por mês. Então eles pegavam um pouquinho de fubá com folha de árvore picada, fazia ali um mingau para poder comer, para dar sustância. E daí a pouco os ditadores começaram a matar as pessoas que tiravam as folhas, porque estava acabando as folhas lá na China. As pessoas morrendo no chão, e ela disse, as pessoas eram catadas do chão para se fazer sopa com a carne da pessoa. Carla, mas você está exagerando. Não, não estou exagerando. É só você olhar para os países vizinhos, o que está acontecendo. É um processo, demora um pouco, mas vai acontecer. Esse pessoal não tem pudor. Um homem que joga a culpa na mulher, que já faleceu, para encobrir um erro seu, é o tipo de pessoa que não tem pudor, não tem ética.
Então, eles vão liberar tudo, vão liberar drogas, vão começar uma política de desencarceramento. Cara, o que é isso? É pegar o bandido que está na cadeia e tirar da cadeia. Essa é a política de desencarceramento, menos presídios e mais escolas. Mas escolas com o quê? Com a progressão automática, em que a criança não estuda e passa de ano, inclusive tem um projeto para acabar com isso. Não estuda e passa de ano. Estamos formando uma geração de imbecis. Quando não é imbecil é porque existe uma atuação grande da mãe e do pai em casa. Então, assim, eu peço, por favor, para quem está em casa, olhe para os nossos vizinhos, entenda que o presidente Bolsonaro pode ter seus defeitos, sim, como todos têm. Você pode não concordar 100% com ele, mas é um homem honesto, é um homem que está fazendo bem para a família, é um homem que não vai deixar passar drogas nem aborto no nosso país. Nosso país vai ser a geração, não do futuro, mas do presente. Já está acontecendo, nós estamos condenados a crescer. Nos próximos 10 anos vai ter uma injeção aí de quase R$ 1 trilhão de investimento no nosso país. Geração de emprego, crescimento, nosso PIB está crescendo, a gente conseguiu se recuperar da Covid muito antes dos outros países. Os outros países estão em guerra, não tem fertilizante, não tem comida. A gente tem tudo isso aqui. Então vamos continuar acreditando no Brasil. Eu tenho certeza que com o Bolsonaro presidente, com o Tarcísio governador, com deputados estaduais que apoiem o Tarcísio, como Molina aqui, e peço seu voto para ele, 10999, a gente vai mudar esse país. E aí precisamos também de deputados federais e senadores que apoiam o nosso presidente lá. Deixa a opção de voto comigo, 2210. E peço para você votar no Marcos Pontes, que é 222. A gente precisa de um senador que não tenha telhado de vidro, que não seja ligado com o PCC, que não tenha ligação aí com coisas inescrupulosas e nem que seja bipolar. Né, gente bipolar não pode estar no poder. Então, assim, a opção hoje para São Paulo é Marcos Pontes, astronauta 222. Tá certo. Obrigado pela participação, Carla Zambelli, também ao nosso querido Ricardo Molina, que está sempre com a gente falando Obrigado, aqui. Magrão. E foi bem legal, de repente, a gente conversar aqui. Espero que, de repente, vocês consigam aí adesão aí da população. Obrigada, Magrão, pelo carinho. E desculpa demorar tanto tempo para vir aqui. Não, então, isso eu continuo cobrando. Se eu soubesse que né? era tão legal assim, tinha vindo antes. Então, tá vendo Agora só? aguento, Tá vendo que Magrão. você perdeu? Viu? E eu continuo cobrando Tarcísio e Bolsonaro, tá? Para conversar com a gente aqui, tem tempo ainda. Hoje nós estamos no dia 16, a eleição no próximo dia 2. Vê se você consegue. E Marcos Pontes? Também, obviamente, né? É o pessoal que, de repente, a gente está aí apostando que, de repente, vai assumir. Tá Também, bom? Obrigado tá bom. mais uma vez. Obrigada, Magrão. Molina, com Deus. para essa barba, hein? Um abraço. Um Vamos seguir em abraço. frente. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.